Não faz muito tempo o pai era coadjuvante ou nem isso nos cuidados com os filhos. Era muito claro o papel a ser desempenhado pelos homens na família, o provedor. Demonstrar afeto e participar ativamente do dia a dia das crianças, aliás, nem era muito considerado viril. E esse modelo se reproduziu e ainda se reproduz bastante ao longo de muitas gerações. Mas isso vem mudando e não só por causa da Revolução Feminista, não. Eles também não aceitam mais ser coadjuvantes simplesmente e cada vez mais a legislação lhes garante esse direito. Hoje a gente vai conversar sobre paternidade com o ilustrador Rodrigo Bueno, o cineasta Márcio Brito Neto e o produtor Cristóvão Paiva. Gente, muito obrigada pela presença de vocês aqui comigo no estúdio. Rodrigo, você com filhas gêmeas, como é que chegou essa paternidade? Você sentiu de imediato onde é que você precisava entrar nesse cuidado com as meninas? Como é que foi? Um tobogã, né, em alta velocidade. Foi, sei lá, acho que como toda paternidade, né? É uma novidade que por mais que você se planeje, você sempre é pego de surpresa, né? E por mais que você deseje ser, né, pai, mãe, constituir uma família, quando chega, você tem que lidar com uma novidade muito inesperada, né? É interessante a gente começar o programa com você trazendo isso, porque existe esse mito, eu acho que é um mito de que a mãe já nasce meio mãe, já, né, um instinto materno. Você concorda com isso, Márcio? Como é que você sente paternidade, maternidade, qual é o espaço de cada um? Então, a sociedade ela já foi construída dentro de uma lógica machista. Então, hoje, quando a figura do pai assume a questão da criação da filha, ainda é visto com uma certa estranheza. Então, se um pai assume uma casa e toma conta dos seus filhos e leva para a escola, faz as coisas que geralmente seria uma tarefa feminina, a sociedade ainda vê como algo ou muito bonito ou muito estranho, como se isso não fosse algo natural. Um herói também, às vezes, né? Ele é incrível. Vezes. Exatamente. E, na verdade, não é, porque a gente divide as mesmas responsabilidades, tanto com a mãe, né? E isso deveria ser algo extremamente natural, mas ainda hoje as pessoas têm essa visão de que o pai que toma conta do filho é o herói, quando na verdade não é. E a mãe, que ao longo de vários anos e ao longo dos séculos na nossa sociedade, muitas vezes foi mãe e foi pai. Minha mãe foi mãe e pai durante muito tempo. Cristóvão, trazendo você aqui para essa conversa, teu filho já é um marmanjo, né? Já está grande. Como é que a paternidade chegou para você e como é que ela se construiu aí ao longo? O Arthur está com 23. Como é que é essa experiência? Legal ouvir esse início de conversa, porque eu tive Arthur na década de 90. A gente já tinha um avanço, né, de cultura, de costumes, mas ainda eu sentia uma estranheza das pessoas, por exemplo, quando eu empurrava um carrinho eu estava sozinho. Não era muito comum. Em 90, você vê um pai empurrando um carrinho. E as mães, outras deviam ficar encantadas com isso, né? Outras encantadas, enfim. Mas eu acho que foi tudo se ajustando, né, para uma relação mais verdadeira que a gente está vivendo hoje, né, de parceria, de contribuição, né, do casal e formação de uma nova família mesmo, né? Nesse meio tempo, eu me separei da mãe dele, então teve uma outra forma. Acho que a gente também está falando de uma outra forma de educação, de criação. Como você convive com essa parceria, né? Desde perceber, desde pequeno, né, quais as necessidades desse ser que está ali, até hoje, vivendo uma outra realidade de troca. A gente está vivendo um momento, há algumas décadas já, vamos dizer que é uma transformação profunda, não acontece de uma hora para outra, mas realmente de transformação, né? E que é natural até que alguns homens se vejam muito perdidos em onde se encaixar nessa relação. Agora, com certeza, vocês trazem muito do que vocês receberam dos pais de vocês. Você já disse, Márcio, que o teu pai não foi muito presente ou não foi presente. Uhum. Como é que isso se reproduz hoje na sua paternidade? A falta te traz o quê? O que você gostaria de ter recebido? O que você passa adiante? Então, uma coisa que eu senti muita falta, primeiramente, foi a diferença de idade. Meu pai tem 75, eu tenho 28. Então, meu pai tem idade para ser meu avô. Naturalmente, acompanhar o desenvolvimento de uma criança
ou de um adolescente, quando já se tem uma certa idade, a cabeça já é outra. Meu pai é de 40, eu sou de 87. É muito mais complicado. E a minha relação com a minha filha, ela é muito espelhada na relação que a minha mãe teve comigo. Então, eu não me vejo como aquele pai que só vai prover o sustento da casa, muito pelo contrário. Eu faço comida para minha filha, eu troco fraldas, e as condições no qual ela nasceu e se desenvolveu foram condições não muito naturais, porque ela nasceu com 28 semanas, então uma gravidez extremamente arriscada. A mãe ficou na UTI durante 5 dias, e nesses 5 dias eu tive que aprender a ser pai quase que automaticamente. Não teve tempo de, vai nascer com 9 meses, vai para casa, e de um a mãe bebê vai estar ali do lado. frágil, né? Exatamente. Mais frágil ainda, Mais né? frágil. Nossa, 28. A primeira alimentação da minha filha, que foi 5 ml de leite, eu estava presente. Primeira troca de fralda. Então, a relação ela se tornou mais forte ali naquele momento. E foi quando eu percebi que faz falta a figura da mãe, sim. Não apenas por ser a figura feminina, independente de se fosse mãe ou se fosse um casal homo, ou independente, a outra figura, a segunda figura para dar o suporte. Eu senti uma falta muito grande, nos 5 primeiros dias principalmente, dessa outra figura dando um suporte. Sabe? Compartilhar realmente esse momento, Exatamente. né? Rodrigo, para você, o que você trouxe? Você é super pai, super interage com as suas filhas, inclusive faz um trabalho muito bacana, né? Tem uma página no Facebook que você faz muitas ilustrações inspirado nessa paternidade. O que você trouxe do seu pai para essa relação? E também queria que você falasse um pouquinho desse trabalho. A gente traz muita coisa de casa, né? Da nossa criação. Do pai, da mãe, dos avós. São heranças até que... tem coisa até que você quer abandonar, mas na hora H você repete tudo, né? E o quê? Preciso saber. Por exemplo, a coisa do choro, né? Que a gente tem quer dizer, cada um lida do choro de um jeito, né? Tem gente que fica desesperado, tem gente que entende que a criança está desabafando, né? Está extravasando, né? E aí leva mais de boa, né? Então, assim, eu acho que na minha casa, meus pais me deixavam chorar um pouco mais, assim, não tinha uma escuta. Não tinha um desespero, porque também tinha meus 2 irmãos, né? E aí, já a Grazi, não. Ela fica um pouco aflita, né? Quando as meninas choram, né? E sempre uma chora, né? Mas estão com qual idade agora, Rodrigo? Elas vão fazer 3 anos. Então, eles choraram muito até agora. Estão esse chorando cada vez aí, menos, né? Entre pai e mãe é interessante, porque o que um vai super proteger, o outro, de repente, vai tranquilizar. Agora, de onde é que surgiu essa ideia de ilustrar a paternidade, vamos dizer assim? É necessidade total de botar a cabeça no lugar, de ter um distanciamento também, né? De analisar um pouco o que aconteceu no dia, que aconteceu em alguma situação específica. Tem também um desejo de registrar o caminho por onde a gente passa, que é um caminho muito rápido. O dia, a semana, o mês passa voando, né, não? Então, é como se eu estivesse dentro de um labirinto e tivesse com um fio, né? Que talvez eu pudesse e é lindo porque você voltar, né? Também deve tirar muitas fotos, mas a ilustração acaba registrando essa fase linda da vida. Agora, deixa eu só matar minha curiosidade. Bem caracterizada, né, pessoal? Cristóvão, o que você traz do seu pai para a sua paternidade? Tem uma palavra, eu sempre falo isso com meu filho, que é o seguinte, o medo que eu tinha da vida era não conhecer meu filho, que eu não conheci meu pai. Não porque que eu não tivesse vivido com ele, eu vivi, mas ele faleceu, infelizmente, eu tinha 14, 15 anos. E eu não sei quem era aquela figura. Eu sabia o trabalho dele, mas eu não tive tempo de conhecer quem era aquela pessoa, que história, que é a bagagem dele. Eu acho que isso que eu vim perseguindo nesse processo de relacionamento com meu filho, de tentar me fazer conhecer e tentar conhecê-lo também, né, de uma forma verdadeira. E isso é muito bom e é muito complicado. Talvez você esteja conhecendo seu pai agora, vivendo com o seu filho. Agora, a gente tem que fazer um intervalo rapidinho
E para ouvir mais a história de vocês, que com certeza cada uma mais linda, com essa convivência maravilhosa, e também ouvir uma outra experiência. Então, no próximo bloco, a gente vai acompanhar um dia do Mauro com o Gabriel. É o que você vai ver daqui a pouco. O intervalo é rapidinho, não sai daí. Estamos de volta e a nossa conversa de hoje é sobre paternidade. Agora você vai conhecer a história do Mauro e o Gabriel, pai e filho. Meu nome é Mauro, eu tenho 33 anos, eu sou pai de Pedro e Gabriel. A ideia de paternidade, ela vai se construindo, né? Ela vem sendo construída quando você ainda é criança e você tem o seu pai. E quando você se vê com seu filho, né, porque diferente da maternidade, que desde quando gera, né, a mulher já está se preparando, o homem, pelo que eu vejo e pelo que eu passei, a criança nasce e a gente se torna pai aí, né? É um processo que é de construção contínua, de erros e acertos, de muito cuidado, de muito afeto, de rompendo algumas barreiras, algumas limitações que você teve, né, na sua criação e tentando melhorar e manter os acertos que tiveram. Meu pai já não era esse modelo, né, clássico, né, de homem provedor que sai para trabalhar e chega em casa com as crianças dormindo e tal. A paternidade fez do Mauro um cara mais legal, assim. É uma versão melhor do Mauro, que já era um cara muito bacana, né? Eu vejo assim um pai, tipo assim, o que se espera desses novos pais, né? Que eu não sinto que ele me ajuda, eu sinto que ele é parceiro, né? Que ele participa da criação do Pedro de uma forma integral, né? Sem derramar, hein? Tá, obrigado. Ao mesmo tempo, eu não vivo só aqui dentro de casa e com os meus familiares. E por mais que eu não sinta essa cobrança dentro do ambiente onde eu vivo, mas quando eu saio desse ambiente, isso fica claro. Você precisa ganhar um pouco mais, você precisa prover um pouco mais, mesmo isso nunca tendo sido uma realidade. Esse inconsciente coletivo, isso é bem forte, né? E eu tento romper, às vezes, elaboradamente mesmo, assim, sabe? Porque o que eu posso fazer? Por exemplo, não começar a trabalhar cedo. A oportunidade de emprego surge de vez ou outra. E eu acho que por hora, acho que a qualidade, o ganho é muito maior em estar presente nessa rotina diária, de sair com ele. Talvez por questões de machismo, patriarcado, essas coisas, tenha se colocado na conta da mulher um afeto que pode ser muito bem do pai, do masculino, né? Não a necessidade da gente separar. Então desconstruir esse modelo e reconstruir um novo modelo onde o afeto esteja presente no feminino e no masculino, né? Eu já tive um pai ausente. O pai dela também foi ausente. Mas ela tomou esse pai no coração, de qualquer forma. Mas o Mauro veio mudar tudo, entendeu? Porque eu me lembro, por exemplo, até do pai dela fazendo essas coisas básicas, até de trocar fralda, que antigamente o pai nem trocava fralda, dava mamadeira, né? Ficava bem distante. É sensacional essa evolução. Os caras não faziam nada, né? Os pais não faziam nada, né? Os homens, os maridos não faziam nada, né? Chegava, a comida estava pronta, criança de banho tomado, já às vezes ia dormindo. Mas a paternagem é um pouco diferente. A paternagem tem uma relação com esse cuidado, né? Com afeto, é ser pai com afeto. A proximidade do Mauro com essa questão alimentar, da nutrição, eu acho que o Pedro já está ligado nisso, né? Você vê ele participando da confecção ali do bolinho, do lanche da lancheira do dia, né? E isso daí, eu acho que essas coisas da rotina da casa, de dar banho, de arrumar, porque a gente vai se alternando nisso, né? Acho que fica natural na cabecinha dele que o pai pode fazer tudo que a mãe pode fazer. Que não há uma divisão, assim, Isso, né? é Coisas que a mãe faz, coisas que o pai faz. Não, a gente se alterna nesses papéis e a rotina doméstica da casa é de responsabilidade dos dois, né? Eu acho que isso ele vai guardando na cabecinha dele, isso vai ficando, né, natural, né? Talvez algumas mulheres tenham assim esse receio de estarem perdendo
algum espaço. Eu acho que há uma cobrança interior, né? Essa coisa de a mulher deveria fazer tudo. A mulher deveria estar sufocada, fazendo vítima, tudo, né? jogando em todas as posições. Apesar de eu não acreditar nisso, isso culturalmente tá tão dentro da gente que você, por vezes, se pega questionando, né? Nascer e a amamentação, a gente não pode assumir esse papel. Agora, os demais lugares são lugares que a gente pode assumir. Não é no sentido de um assumir o lugar do outro, porque eu acho que até mesmo na ausência de um deles, ninguém assume o outro lugar, né? Você vai continuar sendo pai ou vai continuar sendo mãe. O meu papel não é de ajudar em casa, o meu papel é de participar em casa, né? Na verdade, eu não sei nem dizer o que eu faço, porque eu cuido da casa, eu cuido da minha família, eu cuido do meu filho. Então, não tem uma coisa que eu pego pontualmente, olha, eu faço isso, assim. Na verdade, a casa é minha, né? A família é minha, o filho é meu, assim, né? E quando a gente coloca isso dentro de uma relação conjugal, é nosso. Isso tudo dele é o que a Flávia fala. Cada dia mais eu vou admirando mais esse cara que está crescendo junto com o filho. E a gente chora. E a gente chora. Sempre a gente chora, né? É. A gente chora. Essa família é de chorar. Emocionante. Porque não tem quem não fale assim, pô, que paizão que é Mauro. Estamos de volta e hoje a gente conversa sobre paternidade. Comigo no estúdio, o ilustrador Rodrigo Bueno, o cineasta Márcio Brito Neto e o produtor Cristóvão Paiva. E aí, gente, primeiro eu queria comentários sobre essa reportagem, né, que mostra um pai muito presente e isso ainda emociona, né? Na verdade, ainda não. Acho que ainda vai emocionar por algum tempo, né? Um pai ali super presente. O que vocês observaram, assim? O que chamou a atenção de vocês? Para mim foi assim o cotidiano, né? Que eu tive uma... Acho que talvez esse laço que foi criado comigo, com o meu filho, de uma... Não dependência, mas né, de uma cooperação muito forte. A mãe do Arthur, ela tinha pólio. Então, já começava por aí. Ela não podia levá-lo, né, andar com ele só. Então, eu que carregava sempre. Então, isso ficava muito presente. Isso sempre ficou muito... O cuidado ficou muito próximo, né? Então, para mim, isso já foi muita diferença. Como a gente estava falando antes da relação do pai, né? Então, o que veio quebrar muito para mim e me ensinar muito foi esse laço mais estreito, né? Do banho, a mamar, a levar para a escola. E essa vivência fica muito forte na memória da criança, né? Também. Ainda bem que a paternidade está caminhando para essa aproximação, né, de laços, que eu acho que faz bem para a família inteira, né? E o psíquico da criança também que se constrói ali, né? O que ele falou que chamou bastante atenção foi exatamente essa questão da divisão. Ele não vê nenhum tipo de divisão. E foi o que eu falei, eu acho que não existe isso. O pai que substitui a mãe, ou a mãe que substitui o pai, ou qualquer tipo de rompimento que seja, eu vou fazer isso, você vai fazer aquilo. Quando é uma relação de família e uma relação realmente de amor e afeto com a criança, não existe essa divisão, entendeu? É meu filho e eu vou cuidar do meu filho, independente do que seja possível fazer. Sempre eu vou estar buscando fazer o impossível para que ele tenha uma educação adequada, para que ele cresça de uma forma adequada. Ele falou uma coisa que é interessante, que é a proximidade que se cria com a criança. Por minha filha ter nascido prematura, existe toda uma questão em cima da saúde da criança, para manter a saúde da criança. E todo mundo falava um monte de coisas, faça isso, ou faça aquilo, ou faça isso, ou faça aquilo. E eu acho que o que me moveu foi exatamente o que eu sentia. Eu sinto que eu devo fazer isso, que é o que chamam que a mulher tem esse sentido muito aguçado. Eu acho que quando a relação do pai é muito forte com a criança, esse sentido, essa sensação do que vou fazer fica muito evidente. Aí tu já sabe mais ou menos como ir conduzindo. A criança não vem com um manual. Esse vínculo torna muito natural esse trato, esse cuidado, né? Rodrigo, o que te chamou a atenção? Muita coisa, né? Acho que muita coisa e dá uma ilusão de que isso não é exceção e é regra, né? Porque eu me identifico
totalmente com... E vocês também, né? Acho que, assim, dá a impressão, assim, de que todo mundo é assim, né? E não é, né, cara? Eu acho bem louco a ideia de um pai não trocar uma fralda, de não... Mas como é que... Porque assim, cada vez eu tenho visto mais pais participativos. Eu acho que a gente caminhou já para uma sociedade que a gente está indo, até mesmo agora, os casais homoafetivos, e acho que a coisa está mudando. Não sei se a gente já pode dizer que já mudou, mas acho que essa nova geração já vem com uma positividade. Por exemplo, uma coisa que você via muito, né, as crianças de décadas, você via mais meninas falando num sonho de ter filhos, né? Criada para ser a mãe. Hoje eu já vejo os jovens, meus sobrinhos, meu filho mesmo, quando eu tiver meu filho, sabe? Você já vê isso na fala dos mais jovens, já vislumbrando uma paternidade, né? Eu acho que tem algo a mais aí, que é uma questão de sensibilidade, porque eu percebo que todos os pais, homens, héteros, que têm uma certa sensibilidade, a relação com os filhos é muito diferente. Se permite, né? Se permite. E eu acho que a gente acaba vendo como de uma maneira muito romântica e achando que todo mundo age assim, porque parece que é absurdo. Como não fazer assim? Como é que eu não vou trocar uma fralda? Como é que eu só vou acompanhar minha filha quando chegar em casa à noite para dormir? E muitas vezes responsabiliza, inclusive, a mulher, né? Não, minha mulher não deixa. E realmente tem mulheres que são muito dominadoras e controladoras, mas precisa romper essa barreira aí, né? Porque é um direito, acima de tudo, também. Eu acho que hoje... Eu conheço amigos meus que trabalham em atividades que demandam muito tempo deles fora de casa e que têm uma preocupação incrível, assim. E quando estão fora de casa, fim de semana, por exemplo, postam fotos no Facebook com a criança e tem um gosto. Aí eu acho que passa também um pouco pela questão do Estado, né, gente? O Estado, digo, a organização social ainda não oferece ao pai os mesmos benefícios e facilidades que oferece à mãe para que essa participação realmente seja presente, né? Mas até para a mãe o que é oferecido é ridículo, né? Tipo, tinha que ser muito mais favorável, né? Mas você falou um negócio do gosto, né? Eu acho que a geração que vem aí, atual, a sua, né? O que está rolando é que os homens estão descobrindo esse sabor, né? De cuidar de uma criança, né? De cuidar de um ser que é exaustivo, mas ele é viciante, né, cara? Você fica contando as horas para chegar em casa e... muitas vezes eu queria ter duas cabeças, né, cara? Porque eu tinha 2 bebês ali e eu... Né? Vários momentos, assim, para levantar, para trabalhar é horrível, porque tu olha assim, tá dormindo, você fala, não, queria que tivesse acordado só para eu dar um beijinho. Vou ficar só mais um pouquinho para ver se ela acorda e nisso você acaba atrasando, acaba acontecendo um monte de coisa só para passar um pouquinho mais curiosidade aqui. A mãe geralmente sente muitas culpas, né? Nunca está plenamente satisfeita, assim, sempre acha que está falhando ou até que está sufocando a criança. Enfim, seja por que for, está com alguma culpa. Paternidade é mais desencanada, é mais curtição nesse sentido? Carrega muita culpa também? Eu carrego muito. Porque eu tenho... Por não ter sido criado pelo meu pai, então tenho uma figura do que eu não gostaria de fazer. Então essa figura do que eu não gostaria de fazer, ela fica muito forte. E se em algum momento eu percebo que eu fiz algo que era reflexo de uma relação que eu tinha com meu pai, que eu não gostaria de fazer, a culpa vem. E a relação também com a minha mãe sempre foi muito forte. Então, se eu não consigo, em algum momento, atender alguma coisa que minha filha gostaria, também tenho uma sensação de frustração. Eu acho que é muito forte, até maior na paternidade, exatamente porque a sociedade cobra muito da figura da mãe. E agora também a sociedade passou a observar melhor a questão do pai. Porque se tantos pais estão falando, não, a gente consegue criar, a gente consegue fazer, então prova que consegue. Então tem muito essa ainda tem que provar, né? Ainda tem que provar que você sabe trocar fralda, você sabe fazer comida. Que você não vai matar a criança. Você não vai matar a criança. Hoje acontece um fenômeno em casa que é muito incrível, porque às vezes ela chora, eu falo, pô, faz isso, isso e isso, que ela vai parar de chorar. Não, não é isso. É isso. Não, não é. Tá bom, ela não faz, passa um tempo,
que ele continua chorando, eu vou lá e faço. Eu falei que era isso que eu tinha que fazer. E aí para de chorar. Rodrigo. Para mim, não tem muita coisa de culpa, não, porque eu nem tenho tempo para... Acho que é isso. Talvez... Os homens não ficam pensando muito sobre isso. Eu ligo a ignição e vou embora. Assim, não dá tempo, né, de... Tá aí, eu acho que isso é uma boa contribuição para essa nova família, que seja lá o que queiram aprovar enquanto formato de família. A família é isso que a gente constrói no dia a dia, né? E de preferência com a participação de todas as peças desse quebra-cabeça super importante. É importante ter esse espaço garantido para vocês, pais, né, como um todo. Eu queria agradecer muitíssimo essa troca de experiências, assim, que acho que é infinita. O nosso programa é rapidinho, não cabe tanta experiência linda, rica. Muito obrigada pela participação, pela presença de vocês. Muita sorte, felicidade e carinho aí com as crias, que eu acho que só pode render um futuro melhor aí pra gente. Muito obrigada, gente. Obrigado. E obrigada a você que acompanha a nossa conversa aqui pelo canal, pela internet ou por um dos nossos canais parceiros. E a gente quer conhecer uma história da sua família. Entre em contato com a gente pela nossa página, sugere um bom tema para a gente conversar e de você participar também. Eu espero você na nossa próxima Conversa em Família. Tchau!